nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Então, deixo-vos agora como imagem e passo aqui para o nosso texto de hoje. Como vocês sabem, esta exortação, a Laudato Si, era uma encíclica, era mais vasta e tinha uma forma mais oficial, digamos assim. Aqui trata-se de uma exortação apostólica e que o Papa destina a todas as pessoas de boa vontade. E o tema desta exortação apostólica é exatamente a crise climática. A exortação apostólica, como já tive ocasião de vos dizer, é composta por 6 capítulos, que na sua totalidade são 75 artigos ou números, e naturalmente umas 15 páginas sensivelmente. O título de Laudato Si é ligado ou melhor, o Laudato Deum, tem aqui uma pequena diferença. O verbo é o mesmo, laudare, e é a Deus, naturalmente, também. Laudato Si é louvado sejas, Senhor, na linguagem de São Francisco de Assis. Laudato Deum é como que uma continuação do Laudato Si, sobretudo no sentido de louvai a Deus todas as suas criaturas. Portanto, o Cântico de São Francisco, que deu nome à primeira encíclica, ao primeiro documento, é naturalmente da autoria de São Francisco. E agora o Papa infere desse título, louvai a Deus todas as suas criaturas, e depois isto é como que um refrão do próprio Cântico de São Francisco. Louvai a Deus, laudato Deum, Deus seja louvado. E é interessante que o Papa começa por nos recordar uma coisa que eu acho que é muitíssimo importante. É que este louvai a Deus todas as criaturas foi uma iniciativa de São Francisco de Assis que com a sua vida associou todas as criaturas ao cântico de louvor a Deus. Os seus gestos já o eram e o seu canto tornou-se uma oração dos seus gestos. Mas a atitude de São Francisco de Assis tem que ver com aquilo que já os salmos da Bíblia reproduziram, a sensibilidade da fé judaica, no sentido do Antigo Testamento, em relação aos salmos que são cânticos também, e que cantam tantos deles as criaturas. Mas, ao mesmo tempo, Francisco pôs, de alguma maneira, a falar de novo Jesus, a propósito também ele das criaturas. Todos nós nos lembramos de Mateus 6, 28, 29, onde se fala dos lírios do campo, e se diz que não trabalham nem fiam, e nem Salomão, em toda a sua magnificência, se vestiu como qualquer deles. Ou Lucas 12, 6, onde se diz que 5 pássaros se vendem por 2 pequeninas moedas, e todavia nenhum deles passa despercebido diante de Deus. O Papa termina este primeiro número dizendo como é que é possível deixar de admirar esta ternura de Jesus
por todos os seres que nos acompanham no nosso caminho humano sobre a Terra. Portanto, vocês já perceberam que o Papa quer começar numa perspectiva bíblica, recordando que este dever de louvar a Deus por todas as suas criaturas não pode ser apenas um canto sem atenção àquilo que muitas vezes é o nosso comportamento, nem sempre positivo, relativamente às criaturas por ele postas à nossa disposição e serviço, e sobretudo quando, em vez de as cuidarmos, as destruímos. Portanto, o Papa refere-se à ternura de Jesus para com os seres que o seu Pai criou e que nos acompanham a todos no caminho terrestre, mas é absolutamente fundamental que nós tratemos bem e cuidemos das criaturas. Creio que, e a propósito agora exatamente da metodologia que tinha dito que gostaria de conversar convosco sobre a abordagem que vamos fazer da Laudato Deum, eu gostaria de propor, em tempos como os que estamos a viver, com toda esta primeira parte que praticamente vai até ao final do Sínodo, as 3 sessões deste mês de outubro acompanham o Sínodo que começou no dia 4 e que se prolonga até o dia 29 de outubro. E por isso uma forma de também nós vivermos o espírito que está a animar a realização do Sínodo e também, em certo sentido, tendo o Papa aberto o Sínodo, iniciado o Sínodo, com a publicação desta exortação apostólica, creio que nos está a dar, em certo sentido, indiretamente, um mandato de cuidar da Mãe Terra e de cuidar das suas criaturas. E de ver que o apelo do Papa é um apelo muito sentido, por um lado muito exigente, por outro lado muito competente, do ponto de vista da análise até científica que faz, e por outro lado, e esta é a novidade, e daí a minha proposta de, num segundo momento da sessão, uma vez que a sessão não será muito longa, por ser breve também a exortação apostólica, e iremos trabalhar à média de um capítulo por sessão, seria interessante que pudéssemos trocar impressões e perceber de que maneira é que, capítulo após capítulo, nós, por um lado, compreendemos aquilo que o Papa nos quer dizer e, por outro lado, percebemos, descobrimos juntos qual o caminho, qual a via que a própria exortação apostólica nos sugere para fazer alguma coisa para mudar a situação em que nos encontramos. O Papa vai dizê-lo na sessão de hoje, que algumas coisas já são de todo irreversíveis. Percebeis o que é que isto quer dizer? Já fomos mais além do que devíamos ter ido. Já sem nos apercebermos, talvez não digo com intenção maldosa ou com má vontade de quem desencadeou todo este processo, mas sem que nos apercebêssemos do que estávamos a fazer, já fomos, em alguns aspectos, muito além daquilo que seria justo ter ido. A única coisa que ainda se pode fazer e que o Papa nos aconselha, iremos ver ao longo do trabalho, é, no mínimo, travar a situação. Ou seja, impedir, evitar que se perturbe ainda mais a criação, que se façam ações que continuem a acelerar os processos que neste momento já estão em curso e alguns deles, como o próprio Papa diz, já são irreversíveis. E se, como o Papa dirá também durante a sessão de hoje, foi a mão humana
foi a influência do ser humano que deu lugar a estes exageros, a este ir para além daquilo que devíamos ter ido. Então quer dizer que precisamos de realizar ações humanas que neste momento, mesmo se não nos podem levar atrás, o que já foi mais além do que devia, ao menos que esse ritmo desenfreado de ataque à criação seja detido, seja acabado, ou pelo menos se faça a um ritmo muito diferente daquele que temos vindo a utilizar. Neste sentido, e como este é um apelo fortíssimo do Papa, eu penso que nós precisamos todos de fazer um grande exame de consciência e ver aquelas pequeninas ou grandes, quem sabe, coisas em que podemos intervir com a nossa mão, com a nossa ação humana, até mesmo direi com a nossa inteligência. Porque tudo o que pudermos fazer para deter este avanço e abuso sobre a criação, é urgente que o façamos. Daí ter-me lembrado desta possibilidade de trocarmos impressões no final de cada capítulo e, de alguma maneira, cada um na sua consciência e na sua vontade, colocar-se diante de Deus e perguntar a si mesmo e diante uns dos outros o que é que podemos fazer que possa travar esta velocidade vertiginosa a que as coisas estão a acontecer para mal, muitas vezes, da nossa Mãe Terra e do universo criado por Deus. Então, passando ao segundo número, o segundo artigo do primeiro capítulo, o Papa começa por situar a Laudato Si na origem e a Laudato Deum na continuidade daquilo que foi o trabalho publicado há 8 anos e uma espécie de avaliação do que é que fomos capazes de fazer positivamente, digamos assim. Quem sabe se porventura nestes 8 anos, nós, influenciados pela Laudato Si, possamos ter contribuído para retardar esse processo das alterações climáticas e de outras realidades. Faço um apelo à Maria Luísa da Silva, se pode desligar o microfone, porque, exato, obrigado, porque disturba um bocadinho a apresentação. Mas dizia eu, quem sabe se ao longo destes 8 anos, após a publicação da Laudato Si, nós possamos ver que muitas coisas continuaram a adensar-se no sentido negativo, mas quem sabe se outras, pela mão daqueles que tentaram pôr em prática os ensinamentos do Papa Francisco na Laudato Si, possamos ter impedido que o crescimento tenha sido mais veloz que aquilo que teria sido se não estivéssemos atentos. Portanto, o Papa, já na Laudato Si, quis partilhar com todos nós, irmãos e irmãs, no maltratado planeta, a sua profunda preocupação pelo cuidado da casa comum. Diz ele agora, com o passar do tempo, que se deu conta que não estamos ainda a reagir de modo satisfatório. Portanto, tem razão a minha advertência também, fazendo com que nos comprometamos, nos empenhemos para que aquilo que possa ser feito não deixe de ser feito. Até porque o Papa diz, em alguns aspectos, aproximámonos de um ponto de ruptura e, naturalmente, independentemente do que possamos fazer, o nosso impacto de mudança pode, de alguma maneira, ou prejudicar ou facilitar e melhorar a vida de muitas pessoas e famílias. Naturalmente, a propósito deste tema, que naturalmente, como acabamos de ver,
é a crise climática, nós chegamos à conclusão que há muitos efeitos desta crise climática que se manifestaram no campo da saúde. A pandemia de há 3 anos a esta parte disse-nos muito fortemente em que medida também os nossos erros tinham contribuído para o desenvolvimento destes micro-organismos, destas bactérias, destes vírus. Não tem efeito apenas só sobre a nossa saúde, talvez até a níveis que ainda não sabemos nem somos capazes de avaliar, mas teve efeitos e vai continuar a ter efeitos sobre o emprego das pessoas, sobre o acesso aos recursos, à própria habitação, porque em muitas zonas do planeta as inundações têm atingido zonas habitacionais, têm obrigado a migrações forçadas e a migrações por outras razões, não só climatéricas e devido a catástrofes, mas também devido às guerras, às violências, às perseguições e a todas essas coisas que acabam por estar diretamente ligadas ao nosso comportamento e ao nosso modo de estar e de estar uns com os outros e com a Mãe Terra ao longo dos dias da nossa vida. Neste sentido, o Papa diz muito claramente que se trata de um problema social global, que está intimamente ligado à dignidade da vida humana. E não é só ele que o diz, e aqui está a dizê-lo expressamente, mas ao longo destes anos teve a oportunidade de acompanhar aquilo que bispos de conferências episcopais de várias partes do mundo fizeram também no sentido de contribuir para pôr em prática os ensinamentos da Laudato Si. O Papa começa por citar os bispos dos Estados Unidos a propósito da mudança climática, onde eles dizem que o nosso cuidado pelo outro e o nosso cuidado para com a Terra estão intimamente ligados. As alterações climáticas são um dos principais desafios que a sociedade e a comunidade global têm de enfrentar. São palavras dos bispos americanos que depois acentuam que os efeitos dessas alterações recaem sobremaneira nas pessoas mais vulneráveis, tanto a nível nacional, referindo-se aos Estados Unidos, como a nível mundial. Por sua vez, o Papa cita ainda também os bispos que estiveram presentes no Sínodo para a Amazónia e dizem que, efetivamente, os ataques à natureza têm consequências graves na vida dos povos. E uma última citação que o Papa faz destas intervenções dos bispos ao longo dos anos que dura a vigência da Laudato Si, refere-se também aos bispos africanos. E é deles esta expressão: as alterações climáticas são um exemplo chocante de pecado estrutural. Quer dizer, isto não é apenas uma questão técnica ou meteorológica ou outra do género, é uma questão moral e é uma questão chocante, dizem os bispos africanos, de pecado estrutural. Portanto, podemos dizer, neste último número 4, da introdução, antes de entrarmos nos 6 capítulos, que o Papa sentiu urgência em partilhar conosco estas páginas. Portanto, certamente ele, em primeiro lugar, esteve muito atento àquilo que já nos tinha dito e ensinado na Laudato Si e, portanto, fruto desse seu trabalho, voltou a sentir a necessidade e a urgência de partilhar conosco
as páginas agora da Laudato Deum. Ora bem, neste primeiro capítulo que vamos agora abordar, cujo tema é a crise climática global, nós podemos dizer, faço uma espécie de resumo do conteúdo deste capítulo, o Papa Francisco adverte que a mudança climática é inegável, embora continue a haver gente que nega que haja alguma emergência climática global. E diz mais, apesar das tentativas com que muitas vezes se tentam minimizar, ou até mesmo, diz o Papa, ridicularizar esta crise climática global, ele lamenta que a principal causa desse problema seja a atividade humana. Portanto, o tema, crise climática global, é uma consequência fundamentalmente da atividade humana. E acrescenta, é aquilo que eu já vos disse atrás, que embora em alguns casos já não seja possível reparar certos danos, relativamente a outras áreas, ainda podemos tomar medidas. Para quê? Para evitar danos futuros ainda mais graves. Brevemente resumi nestas palavras aquilo que o Papa nos quer transmitir neste primeiro capítulo que ele intitula A Crise Climática Global. Então, no primeiro número, que é o número 5, da Laudato Deum, do primeiro capítulo, A Crise Climática Global, o Papa, muito realisticamente e também com alguma coragem, diz o seguinte: por muito que se tente negá-los, aqui está a referir-se aos efeitos da crise climática global, escondê-los ou dissimulá-los, ou até pior ainda, relativizá-los, os sinais da mudança climática impõem-se-nos de forma cada vez mais evidente. Nós ainda não nos esquecemos do verão excessivamente quente que tivemos este ano. Já saímos do verão daqui a pouco, há quase um mês, já estamos no primeiro mês do outono e, todavia, temos voltado a sentir temperaturas em outubro muito acima do que seria normal. Então, isto é a evidência daquilo que o Papa acabou de dizer. Ninguém pode ignorar que nos últimos anos temos assistido a fenómenos extremos, a períodos frequentes de calor anormal, seca e outros, é interessante a expressão do Papa, gemidos da terra, que são apenas algumas expressões palpáveis de uma doença silenciosa que nos afeta a todos. Estas palavras do Papa não são palavras, digamos, belas espirituais, são palavras realistas, são palavras adequadas a descrever a situação. E neste primeiro número do primeiro capítulo, o Papa aborda fundamentalmente uma questão que ele considera ser causa das mudanças climáticas e causa essa que é induzida pelo homem. O Papa está a referir-se à temperatura global que tem aumentado 0,5, portanto meio grau centígrado, e sabe que aumenta também a intensidade e a frequência de fortes chuvadas e inundações de algumas áreas. E, no outro lado, graves secas. Do calor extremo em algumas regiões, passa-se a fortes nevadas ainda noutras.
Nós este verão tivemos cenas deste tipo mesmo aqui na Europa. Vimos secas terríveis, vimos meses sem uma única gota de água cair do céu, e ao mesmo tempo vimos em regiões da Europa, não precisamos de ir mais longe, estamos em Portugal e vimos acontecer isto na Europa, enquanto nós estávamos aqui com calores extremos ainda durante o mês de agosto, vimos acontecer inundações terríveis em Itália, no norte da Itália, por exemplo. Para dar um exemplo apenas. E nós estamos habituados já há muitos anos, devido ao avanço da ciência, e graças a Deus, a fazer as medições da temperatura e a fazer comparações sobre estes aumentos da temperatura. O Papa diz que se até agora podíamos ter vagas de calor algumas vezes no ano, que acontecia se a temperatura global aumentasse 1,5 graus centígrados, de que aliás já estamos muito perto, tais vagas de calor, diz o Papa, serão muito mais frequentes e mais intensas. E se ultrapassarmos, como já estamos infelizmente muito perto disso poder acontecer, o aumento de 2 graus centígrados, diz o Papa, as calotes glaciares da Groenlândia e de grande parte da Antártida derreter-se-ão completamente, com consequências que todos já começamos a saber que são enormes e muito graves para todos. Eu penso que o Papa não foi de maneira absolutamente nenhuma exagerado nesta breve análise que fez no número 5. Pelo contrário, limitou-se apenas a falar de uma realidade que é da temperatura e a falar das consequências, das consequências que esses aumentos de temperatura podem provocar em aspectos extremos, tanto em secas e calores extremos, como em inundações e nevadas. Aquilo que já podemos constatar, e como diz o Papa, é que estas vagas continuarão a ser muito mais frequentes e, infelizmente, muito mais intensas. Agora, o Papa aborda uma outra questão que é atualíssima também. Ou melhor, partiu desta brevíssima análise daquilo a que nós chamamos as alterações climáticas, para agora dizer que na opinião pública mundial há duas atitudes que são extraordinariamente graves. A primeira é de um fenómeno de resistência a admitir e a aceitar que são verdadeiras estas alterações climáticas. Há muita gente, há várias orientações políticas, económicas, culturais, como lhe queiramos chamar, que partilham esta atitude de resistência a aceitar que isto seja resultado de toda esta mão humana na vida e na história do universo. E a outra atitude, não menos complicada, é a da confusão. Em que sentido a confusão? No sentido de que se pretende fazer afirmações que não são de todo científicas, ou jogar com opiniões que podem pôr em causa a veracidade científica daquelas que são as análises e estudos feitos sobre as alterações climáticas. Neste sentido, o Papa diz o seguinte: nos últimos anos não têm faltado pessoas que procuram minimizar a observação científica. Diz agora, aquilo que estamos a assistir é a uma aceleração insólita do aquecimento, com uma velocidade tal que basta uma única geração, e não séculos ou milénios, para nos darmos conta. Eu penso que nós, um bocadinho mais velhos, como é o meu caso,
digamos, na minha geração, falemos dos 70, 80 anos que dura uma geração, assistimos a coisas já muito, muito diversas entre a nossa infância e juventude e agora a nossa velhice. Digamos que no arco da vida de uma pessoa, e até mesmo provavelmente em poucos anos, é possível que vejamos populações deslocarem-se das suas casas em virtude destes fenómenos. Temos assistido já, inclusivamente, à subida do nível das águas nos oceanos e à invasão nos continentes desta subida das águas. Portanto, não era uma coisa que estivéssemos habituados a ver no arco de uma geração. E, todavia, acontece. Por outro lado, há quem ponha em ridículo a questão do aquecimento global. E recorre-se também ao facto de que frequentemente se verificam frios extremos. Parece que pretendemos negar o aquecimento global com os frios extremos. Mas aquilo que o Papa diz no número seguinte, no número 7, é que aquecimento global e frios extremos são apenas expressões alternativas da mesma causa. Continua o Papa, o desequilíbrio global causado pelo aquecimento do planeta, com secas, mas ao mesmo tempo com aluviões, enxugando lagos, mas ao mesmo tempo eliminando populações com maremotos ou inundações que têm fundamentalmente a mesma origem. E o Papa interroga-se como é que podemos explicar exatamente estes fenómenos contrastantes. E a conclusão a que ele diz é legítimo chegar é que a causa é idêntica, provocando, no entanto, consequências extremas e opostas. Diz o Papa no número seguinte que nós precisamos, à falta de informações, porque acabamos por não ter informações dos últimos 50 ou 100 anos nesta linha do que está a acontecer ultimamente, nós temos que recorrer àquilo que são, diz o Papa, as grandes projeções climáticas. Portanto, diz ele, quando falamos de alteração climática, referimos-nos a uma realidade global com variações locais constantes que persiste por vários decénios. Ora bem, aqueles que contestam estas projeções climáticas, na tentativa de simplificar a realidade, e este é um extremo cultural que o Papa critica amplamente, é que não falta quem culpe os pobres de terem demasiado filhos e, portanto, de estarem na origem do problema que levou depois outras sociedades, algumas delas também primárias, a mutilarem as mulheres dos países menos desenvolvidos para travar, de alguma maneira, este crescimento da população. E o Papa agora faz aqui uma crítica moral, no sentido de que diz, como sucede habitualmente, a culpa pareceria ser dos pobres e deste excesso de população. Mas talvez nos tenhamos esquecido de que uma reduzida, é o Papa que o diz, que uma reduzida percentagem mais rica do planeta polui mais do que os 50% mais pobres de toda a população. Percebem? Portanto, uma reduzida percentagem mais rica do planeta, nos países desenvolvidos, polui mais do que os 50% mais pobres de toda a população. Aliás, nós podemos até dizer como é que podemos esquecer que a África
que alberga mais de metade das pessoas mais pobres do mundo, é responsável apenas por uma mínima parte das emissões do passado. Ou seja, as emissões do carbono não são tanto resultado dos pobres, nem da sua atividade no mundo, mas são sobretudo da tal pequena, reduzida percentagem mais rica. E o Papa, sempre na linha daquilo que disse atrás, ou que está a tratar ainda nestes números, da confusão e da resistência, diz que agora, com frequência, se procuram fazer esforços para mitigar as alterações climáticas. Em que linha? E o Papa dá exemplos, reduzindo o uso de combustíveis fósseis e desenvolvendo formas de energia mais limpa. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que procuram criticar estas atitudes dizem que isto conduz à diminuição dos postos de trabalho. Quando afinal, Gorete, desliga lá, faz aí um apito. Quando, naturalmente, é exatamente o contrário. As novas formas de produzir energia mais limpa também têm este efeito de aumentar os postos de trabalho. Embora se continue a dizer que com as ações que tendem a mitigar as alterações climáticas, milhões de pessoas perdem o emprego devido às suas consequências. E, no entanto, também sabemos que a subida do nível do mar, as secas e muitos outros fenómenos que não só afetam o planeta, mas deixam também milhões de pessoas à deriva, numa transição de países e até de regiões afetadas exatamente pelas consequências das alterações climáticas. Pelo contrário, diz o Papa a concluir no número 10, estes esforços para nos adaptarmos aos danos que as alterações climáticas estão a causar, ou seja, utilizando energias limpas, são capazes de gerar inúmeros postos de trabalho. E por isso é necessário que os políticos e os empresários se ocupem disso imediatamente. Ou seja, em vez de fazerem frente e desacreditarem toda esta ação tendente a melhorar as condições em que nos encontramos, exige este compromisso da parte de políticos e de empresários para facilitar a vida das pessoas. Mas o Papa, analisando com toda a frontalidade estas questões, não deixa de acentuar que as causas das alterações climáticas são, na sua grande maioria, causas humanas. No número 11, o Papa diz que a origem humana, ou seja, antrópica, de anthropos, que é do grego, quer dizer homem, a origem humana da mudança climática já não se pode pôr em dúvida. Todos nós sabemos, e o Papa aqui agora neste número 11 volta a dar um exemplo técnico que está estudado pelos diversos fenómenos que a ciência procura compreender, e diz o Papa que depois do progresso industrial do século XIX, aquilo que era, digamos assim, o aquecimento global, que até ao século XIX se manteve estável, ou seja, abaixo das 300 partes por milhão de volume, nos últimos 50 anos o aumento sofreu uma forte aceleração e chega mesmo a ter um aumento da ordem das 400 partes por milhão. A gente não sabe o que é que isto quer dizer, que não somos cientistas, mas para dizer que entre
junho de 2023 já ultrapassamos as 423 partes por milhão. Diz o Papa a concluir que o total líquido das emissões desde 1850 aumentou 42% desde 1990 para cá. Reparem, mais de um século depois, e nos últimos anos, o aumento foi quase de 50% relativamente a este fenómeno do chamado dióxido de carbono. Portanto, é mais um exemplo que o Papa nos dá para que percebamos que ele não está apenas a fazer um discurso moral ou espiritual. Se informou, estudou, ouviu cientistas e está-nos a alertar para nos tornar conscientes da importância que devemos dar a estes fenómenos. No número seguinte, número 12, o Papa continua a dizer que nos últimos 50 anos a temperatura aumentou a uma velocidade inédita, sem precedentes nos últimos 2000 anos. Reparem que estamos a comparar 2000 anos com os últimos 50 anos. Ou seja, no referido período, a tendência foi de um aquecimento de 0,15 graus centígrados por decénio, o dobro de registado nos últimos 150 anos. Ou seja, de 1850 até hoje, a temperatura global aumentou 1,1 graus centígrados. Isto quer dizer o quê? Que é possível que dentro de 10 anos tenhamos alcançado o limite máximo global de 1,5 grau centígrados. Portanto, o Papa está a colocar diante de nós estes números para nos fazer perceber que se não pomos mão nisto decididamente, corremos o risco de sofrer consequências atrozes. Diz ainda o Papa, a terminar este número 12, que isto aumentou a acidificação. Os oceanos e os mares estão cada vez mais ácidos porque têm cada vez menores níveis de oxigênio. Os glaciares retraem-se e a cobertura de neve diminui e o nível do mar aumenta constantemente. Parece que vocês, se calhar, estão a ficar assim um bocadinho assustados, como eu também, quando li pela primeira vez esta parte do primeiro capítulo da emergência climática, mas depois refleti, pensei e voltei a ler mais do que uma vez estas páginas e devo dizer que não há aqui nenhuma instrumentalização. Até pelas fontes que o Papa cita, dá para perceber que se fundamenta em estudos científicos e em realidades sérias. Portanto, não está a fazer nem propaganda, nem muito menos ainda instrumentalização. Portanto, no número 13, o Papa começa por dizer que é impossível esconder a coincidência destes fenómenos climáticos globais com o crescimento acelerado das emissões de gases com efeito de estufa, sobretudo a partir de meados do século XX. E agora, à maneira de conclusão desta análise que está a fazer, diz que, infelizmente, a crise climática não é propriamente uma questão que interesse às grandes potências económicas. Estão mais preocupadas em obter o maior lucro ao menor custo e no mais curto espaço de tempo possíveis. E é perante isto e perante estas consequências todas que o Papa diz: vejo-me obrigado a fazer estas especificações que podem parecer óbvias por causa de certas opiniões, muitas vezes que causam o ridículo.
e pouco racionais, mas encontro mesmo assim no seio da Igreja Católica tais opiniões pouco racionais. Os enormes progressos conexos com a desenfreada intervenção humana sobre a natureza dos últimos 2 séculos foi a grande causa de todas estas consequências. A evolução das temperaturas médias da superfície não pode ser sustentada sem a influência do aumento de gases com efeito de estufa. E isto tem por detrás, como todos sabemos, a mão humana. Agora, nos números seguintes, o Papa vai tratar daquilo a que chama, e estou a caminho do fim deste primeiro capítulo, é o último subcapítulo, danos e riscos. E o Papa deixou para o fim falar de danos e riscos, precisamente para podermos, de alguma forma, alertar-nos para as consequências que aí podem vir. Diz o Papa no número 15, já são irreversíveis, pelo menos durante centenas de anos, algumas manifestações desta crise climática com o aumento da temperatura global dos oceanos, com a acidificação e a redução do oxigênio. As águas dos oceanos têm uma inércia térmica que no passado eram necessários séculos para normalizar a temperatura e a salinidade. O Papa interroga-se como é que o vamos fazer em poucos decénios. Este, diz o Papa, é um sinal entre muitos do facto que as outras criaturas deste mundo deixaram, muitas delas espécies, deixaram de ser nossas companheiras de viagem para se tornarem vítimas e consequência dos nossos abusos. O mesmo se diga quanto ao processo que conduz à redução dos glaciares continentais. E agora, no número 16, o Papa fala exatamente do degelo dos polos que não poderá ser invertido durante centenas de anos. Por este motivo, já não podemos deter os danos enormes que causamos. Estamos apenas a tempo de evitar danos ainda mais dramáticos. E é exatamente por isso que o Papa nos pede que tenhamos em conta as palavras desta exortação apostólica e sejamos os primeiros a comprometermos-nos, quando digo os primeiros, nós cristãos, com estas mudanças de vida que temos que fazer. Não é, com as mudanças climáticas, mas com as mudanças que nos são pedidas para que elas não se agravem ainda mais. Alguns diagnósticos apocalípticos, como muitas vezes o Papa também os interpreta, apresentam-se com frequência pouco racionais ou insuficientemente fundados. E muitas vezes isto acontece exatamente para desacreditar o compromisso e o empenho na mudança. Mas aquilo que o Papa nos diz é o seguinte: chegamos já demasiado tarde, porque nenhuma intervenção pode já deter o processo. Ou seja, relativamente a alguns aspectos, já não podemos voltar atrás. Nas condições atuais, não podemos afirmar com certeza que isso poderá acontecer, voltar atrás. Mas há uma possibilidade, é a de que, se nós nos empenharmos, possamos de alguma maneira diminuir os efeitos destes fenómenos que afetam o clima, e nomeadamente em relação às calotas glaciares, às alterações dos fluxos do oceano,
à desflorestação das selvas, que nós podemos evitar, e, sobretudo, ao degelo do permafrost. Se calhar a maior parte de vocês não sabe o que é que isto quer dizer. Este permafrost na Rússia e, sobretudo, no hemisfério norte, é o solo que passa todo o ano congelado e que cobre 25% da superfície terrestre do hemisfério norte. Isto para dizer o quê? Se nós ainda podemos fazer alguma coisa, ao menos trabalhemos para diminuir a redução das calotas glaciares e para diminuir muitos dos aspectos que estão nas nossas mãos. Ou seja, evitar a deflorestação das selvas e evitar o degelo destas zonas da superfície terrestre do hemisfério norte. Nos últimos 2 números que faltam deste primeiro capítulo, o Papa diz uma coisa que eu acho que é muito importante, e que é esta: é urgente uma visão mais alargada. Ou seja, há 100 anos atrás nós não podíamos imaginar que hoje estaríamos a viver estas circunstâncias. Talvez porque há 100 anos atrás tinha começado apenas há 50 a grande época de desenvolvimento industrial, com tudo o que isso acarretou consigo. Tudo o que nos pede hoje o Papa é que haja uma certa responsabilidade em ir ao encontro destas consequências, ou melhor, o Papa chama mesmo desta herança que deixamos atrás de nós depois da nossa passagem pelo mundo. A maior parte de nós não viveu há 100 anos atrás, nem há 150 anos atrás, mas todos aqueles que estamos aqui, pelo menos vivemos nos últimos 50 anos. E isto faz-nos também aceitar e reconhecer que temos todos uma certa responsabilidade nesta herança que deixamos para trás e, pior do que isso, que deixamos aos nossos vindouros. No último número, o Papa alerta-nos para algumas consequências que vivemos ainda mais recentemente, nos últimos 3 a 5 anos. Diz o Papa que podemos acrescentar que a pandemia Covid-19 veio confirmar a estreita relação da vida humana com a dos outros seres vivos e com o ambiente, mostrando de modo particular que aquilo que acontece em qualquer parte do mundo tem repercussões sobre todo o planeta. E as últimas palavras do Papa neste primeiro capítulo diz-nos o seguinte: 2 convicções suas que ele diz, não me canso de repetir. Primeira, tudo está interligado. E segunda, ninguém se salva sozinho. Então, creio que este primeiro capítulo nos disse muito claramente que tudo está interligado e que tudo tem a mão e a responsabilidade também, pode ser mínima, mas de cada um de nós. E porque todos somos, de alguma maneira, atores neste processo de aceleração das temperaturas e de modificação do clima, todos temos que nos empenhar pela salvação de todos. Ou seja, não só ninguém se salva sozinho, mas também só nos salvamos todos juntos. E só nos salvamos concorrendo todos uns com os outros para o bem daquilo que todos precisamos, como se diz na gíria popular, como do pão para a boca. Tal como para saciar a nossa fome precisamos de comer, para salvar a nossa terra e a nossa existência sobre este mundo, precisamos de nos ligar uns aos outros e de nos ajudarmos uns aos outros
a salvar a Mãe Terra. Muito obrigado. Julgava que demoraria menos tempo, afinal demorei o tempo habitual. Mas também podemos fazer aqui uma outra coisa que eu proponho, se não ficaram, talvez tenham ficado demasiado chocados com as palavras realistas e profundas que o Papa nos dirigiu e com as quais nos alertou. Eu faria uma proposta, se estão de acordo, fazer ao contrário. Na próxima sessão, de hoje a 15 dias, cada um fazer um esforço por ler o primeiro capítulo da Laudate Deum e tomar apontamentos daquilo que porventura mais o chocou, mais o impressionou, e em que medida é que se sente poder fazer alguma coisa e contribuir para alguma mudança que ajude àquilo a que o Papa nos chama à responsabilidade. E iniciaríamos na primeira parte da próxima sessão com esse momento de reflexão, de partilha e de diálogo entre nós, e depois, na segunda parte do tempo, abordaríamos então o segundo capítulo da Laudato Deum, que naturalmente trata este paradigma tecnocrático que esteve muitas vezes na origem e que é em grande parte responsável daquilo tudo que acabamos de analisar no primeiro capítulo. Estão de acordo? Acham que é melhor assim, para não abusar do vosso tempo? Passou a nossa hora que habitualmente usamos. Assim, começaríamos a próxima sessão com a primeira parte de um diálogo e de uma reunião de propostas que depois podem servir para todos, a de cada um pode ser um bom exemplo para os dos outros. O que é que podemos fazer para ir ao encontro das palavras do Papa e dos seus pedidos? E depois continuamos a análise com o segundo capítulo sobre o paradigma tecnocrático. Vou passar aqui para a imagem, agora que vos vejo a todos e que vocês me veem a mim. Não me admiro que estejam um bocadinho chocados com aquilo que acabaram de ouvir, porque é muito sério aquilo que o Papa nos diz. Não é nada que nós não soubéssemos, mais ou menos, e não tivéssemos alguma consciência. Estamos habituados às vezes a ver aí fenómenos um bocadinho mais extremistas, como agora os nossos amigos da Climax, como é que é? Aqueles que se colocam aí nas estradas a barrar o trânsito. Acho que não é por essa via que nós temos que seguir, mas precisamos de tomar consciência que, apesar do exagero da forma como eles se lamentam, se calhar lamentam-se por questões que não são assim tão pouco verdadeiras como muita gente às vezes quer fazer passar. Muito obrigado por terem tido a paciência de ouvir esta hora. Espero que nos tenha entusiasmado e digo-vos que não é difícil encontrar no site do Vaticano a Laudato Deum, porque está lá. Basta procurar pelo título e certamente encontrareis com relativa dificuldade, com relativa facilidade. Muito bem. Agradecemos a Nossa Senhora que tanta falta nos faz para tomar conta desta guerra que está cada vez a destruir mais a humanidade inteira. O Papa Francisco tinha razão quando dizia que é uma grande guerra aos pedaços. E cada vez mais os pedaços são maiores e as consequências dos atos de guerra que nesses pedaços têm lugar são cada vez maiores. Vamos pedir a Nossa Senhora, Rainha da Paz, que nos ajude a estar em comunhão com o Papa e com toda a Igreja para podermos alcançar a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz.